Pode falar. Só de pé, vereador. Bom dia, colegas. Oportunamente, ainda o assunto dos uniformes. Alô? Retomando o assunto da questão dos uniformes, eu acho que o poder público, essa é a minha visão, ele deve não só dar, mas proporcionar. Dar. Aquela velha história do dar o peixe ou ensinar a pescar. O poder público deve ser como um juiz de futebol, um árbitro de futebol. Um bom árbitro de futebol é aquele que não aparece. Quanto menos ele aparecer, melhor o árbitro. Eu acho que nós devemos proporcionar. Claro, dar também quando necessário. Eu quero retomar aqui um projeto, um assunto do meu colega Scalco, que no momento está em licença, que é o Recicle Bem e Faça o Bem. Certo? Isso aqui são máquinas, né, para reciclagem, onde os alunos nas escolas aprendem a reciclar o lixo e depositam nas máquinas. Essas máquinas geram pontos onde esses pontos o aluno pode trocar depois por uniformes, pode trocar depois por material escolar. Então, assim ele vai aprendendo a separar o plástico, o papel, o vidro, o orgânico, o metal. Essa é a conscientização necessária. Não somente dar, né, e principalmente respeitar o recurso do contribuinte. Nesse caso do Recicle Bem e Faça o Bem, é evidente que a gente une redução de custos com o aprendizado. Essas máquinas, já em outras cidades, estão sendo utilizadas, né, e não há gasto público, além de o aluno ou a criança aprender. Essa é a educação, aprender e não dar, somente dar. Então, eu acho interessante, importante, as crianças precisam do material, jamais vou criticar isso, mas a gente precisa mais proporcionar do que dar. Alguma parte? Nobre colega, essa ideia do Scalco é muito boa, mas, porém, a realidade dos nossos bairros é um pouco diferente. A primeira ideia da cidade nossa, o lixo é meu, conversando com a Escola Municipal Tancredo Neves, eu sugeri ao diretor que nós fizéssemos uma troca do lixo seletivo por uma moeda que pudesse ser comprada em cadernos e outros materiais para a própria escola. O diretor me respondeu: nós vamos criar uma divergência na sociedade porque muitos pais dos alunos vivem da reciclagem. Então, muitas vezes a gente gostaria que as coisas acontecessem e não é possível, porque a realidade é outra, totalmente diferente. Então, eu acredito que a ideia ela é boa, mas colocar em prática não é muito fácil. Por quê? Porque muitos dos pais vivem da reciclagem. Então, essa é uma das questões que eu queria colocar. E só para finalizar, o senhor puxou também o tema dos uniformes. Eu defendi e vou continuar defendendo os uniformes, porque eu conheço bem a situação das escolas. Agora, eu tenho uma pasta aqui com mais de 20 não. Então, a Gladys não deixa de ter razão também que nós precisamos de vaga nas escolas infantis. Porque o diretor conhece quem pega o lápis, quem passou pela escola infantil. O diretor conhece, o professor conhece. A maneira de pegar o lápis é saber se ele passou na escola infantil ou não. E assim, as reformas também, por exemplo, lá no ASES tem uma reforma da escola infantil que não sai do papel, que está na CEPLAN, a resposta está aqui. Então, temos que ter preocupação também de colocar nossas crianças em mais escolas infantis. Obrigado, belo tema. Lembrando, pessoal, que todo o material reciclado vai para entidades de reciclagem de material. Tá? Então, eu acho muito importante, em algum momento oportuno, o Recicle Bem, Faça o Bem, retomar. Unimos aprendizado
com conscientização e redução de gasto público. O contribuinte é o rei. O contribuinte. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do contribuinte, de quem paga imposto. Qualquer coisa, ISS, ISSQN, PIS, COFINS, DARF, DIRF, GPS, todas as siglas tributárias que os senhores conhecem, que vêm para o setor público, é do contribuinte. É esse que nós temos que respeitar. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador professor Zanquim.